estudo da aritmética, devemos conhecer as principais médias. Como se calcula uma média aritmética? Você vai ter a média aritmética como sendo a soma de todas as variáveis dividido pela quantidade de variáveis. A média aritmética também pode ser determinada pela média aritmética ponderada. Ponderada, você vai lembrar dos pesos, ou seja, a média aritmética ponderada será o somatório de cada variável pelo seu peso, ou seja, a primeira variável multiplicada pelo seu peso, mais a segunda variável pelo seu peso. Esse procedimento se repete até a última variável multiplicada pelo seu peso. Após fazer essa operação, você vai dividir pela soma dos pesos. O resultado desta operação será a média aritmética ponderada. Já a média geométrica. A média geométrica, ela é também conhecida como média proporcional, onde a média geométrica será a raiz enésima do produto das variáveis. Ou seja, se você tiver duas variáveis, nós teremos uma raiz quadrada. Se você tiver três variáveis, nós teremos uma raiz cúbica. E assim sucessivamente, sempre multiplicando as variáveis e calculando o resultado da raiz. Já a última média seria a média harmônica. A média harmônica seria o inverso da média aritmética. Observe que a quantidade de variáveis passa a ser o numerador e o denominador será a soma dos inversos de cada uma das variáveis. Como um exemplo que vai generalizar o cálculo das médias, vamos pegar o número 4 e o número 6, começando pela média aritmética entre 4 e 6. Será o somatório das variáveis, 4 mais 6, 10, dividido por 2, a quantidade. Logo, a média aritmética de 4 e 6 será 5. Já a média geométrica de 4 e 6. Lembra sempre que a média geométrica tem a ver com a radiciação. Então, a média geométrica será a raiz do produto das variáveis, ou seja, a raiz quadrada, duas variáveis, de 24. A raiz quadrada de 24, fatorando 24, nós vamos encontrar 2 raiz de 6. A média aritmética deu 5, a média geométrica deu 2 raiz de 6. Já a terceira, a média harmônica. A média harmônica, como você está observando, nós temos o N, a quantidade de termos, 2 termos, sobre a soma dos inversos, ou seja, o inverso de 4 é 1/4 e o inverso de 6 é 1/6. Na soma de números racionais, lembrando sempre de tirar o MMC, 1/4 mais 1/6, 5/12. A divisão de números racionais, eu tenho a primeira, 2, multiplicado pelo inverso da segunda, 5/12, dando como média harmônica 24/5.